a casa publicou, né? Postou, vamos dizer assim, né? Nosso assunto hoje é sobre Deus, o pecado, a sabedoria e a ignorância. Deus, observando o avanço tecnológico nos dias de hoje, a abençoada internet nos traz coisas maravilhosas que a gente vê, né, sobre os avanços tecnológicos, como que as coisas estão sendo capazes de serem feitas. Hoje em dia, através dos avanços na área da genética, da multiplicação celular, já há anos atrás conseguiram clonar uma ovelha, depois fizeram outras clonagens, durou-se pouco tempo, outros já estão conseguindo durar muito mais tempo. Essa semana eu assisti a um senhor que não tinha os dois braços, colocaram nele uns eletrodos, um equipamento, com os braços mecânicos, e só com a vontade ligada àqueles aparelhos, ele conseguia movimentar as mãos, estava fazendo os exercícios próprios para poder conseguir ter aquele domínio sobre aqueles braços mecânicos. Que assim não vemos outras coisas. Há tempos atrás postaram um protótipo onde cientistas e engenheiros mecânicos fizeram como se fosse um touro mecânico que corre como se fosse um animal vivo, né? Que anda para lá, anda para cá, pula, e você empurra ele e ele consegue se equilibrar sem cair. E quando cai, se levanta sozinho. Centenas, milhares de sensores e toda uma engenharia fantástica em cima daquilo ali. E hoje, né, o assunto geralmente, quando o George me pede, Frank, olha, eu tenho um dia tal assim, será que pode? Vamos verificar. Aí quando é que verifica que realmente é possível aquele dia, o Jorge fala para mim, Frank, qual vai ser o tema? Eu não sei. Eu sempre peço a ele um tempo para que as coisas que venham a acontecer durante a semana venham trazer exatamente qual é o tema que vai ser exposto aqui. E acabou que aos 48 minutos do segundo tempo e que o tema chegou justamente lá no trabalho, pelos questionamentos que surgiu. As mensagens já tinham vindo antes, mas a gente é atribulado com muitas coisas, a gente acaba não percebendo as mensagens, como nós não percebemos que as coisas acontecem à nossa volta, né? E aquilo toda aí, durante 3 semanas, aquilo estava se sucedendo e eu não estava percebendo que era sobre aquele assunto, né? E hoje, logo no final da semana, né, a respeito do assunto com relação a Deus, justamente quando eu vi coisas acontecendo. Então eu reporto agora, né? O que é Deus para nós? Né? Sem copiar o livro dos Espíritos, a resposta da espiritualidade, né? Que por sinal foi feita as mesmas experiências, para quem não sabe, em mais de 2.000 centros espíritas diferentes aliás, espalhados pelo globo terrestre. Não foi só numa salinha com Kardec e aqueles médicos, porque senão que veracidade poderia ter daquelas coisas todas ali. Nós estamos em busca da fé raciocinada, não da fé contemplativa, da fé de doação, né? Nós estamos em busca não da fé religiosa, não estamos em busca dessa fé, né? É uma fé cultural, onde nós temos determinados procedimentos para poder ter que orar, onde nós precisamos estar, né, não estamos aptos para determinados tipos de oração, são outras pessoas que devem fazer? Não. Nós estamos em busca da fé raciocinada, aquela onde eu posso fazer, né? Como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, assistindo a tudo isso, eu pergunto, né, para vocês, o que é Deus para vocês? Porque desde criança nos foi passado um Deus, né? Mesmo aqueles que têm lares e cresceram em lares espíritas, têm uma ideia de Deus.
como diz Gibran, né, os filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma, né? Podemos dominar os seus corpos, mas não os seus pensamentos, porque os seus pensamentos são individuais, pertencem a eles, e eles moram no local onde nós não podemos penetrar. No mais avançado pensamento que possamos ter, como não entram nos nossos também. Então, o que é Deus para vocês, né? Vamos tentar entender isso, uma vez que Deus, segundo as Escrituras, segundo a interpretação nossa daquilo que foi no passado, Deus nos criou do barro, e nós não temos a menor ideia do que significa isso, mas aceitamos que Deus, como alguém pegou e moldou o corpo humano num barro, e de repente deu um sopro de vida, e aquilo se transformou num homem, e aquele homem se desenvolveu até hoje. Aceitamos isso durante séculos e séculos e séculos. E hoje não nos comporta mais esse tipo de passamento da criação. Mas o homem veio do barro. Mas não dessa forma como o barro. Sim do lodo, do limbo, aonde o germe se desenvolveu, né? Para que se transformasse numa espécie aonde os espíritos estariam ali agregados para participar da evolução intelecto e moral. Difícil de compreender isso, mas quando se tem toda uma literatura voltada a isso, e como nós temos o cérebro cheio de questionamentos, nós queremos saber a verdade sobre isso. Há umas semanas atrás eu falei para vocês a respeito do nascimento, né, que foi muito engraçado, a maneira como eu descobri como é que eu cheguei no mundo que até então eu tinha me dito de uma outra forma, né? Que por sinal, dentro do nosso assunto, havia passado para mim que aquilo era pecado. E hoje eu sei que não existe pecado nenhum nisso. Mas voltamos ao nosso ponto, então, aqui a questão de Deus. O que é Deus, então? Como é Deus? Como nós devemos vê-lo? Como nós devemos imaginar aquele homem grande, um velho, né? Cabelos grisalhos, barbudo, sentado no trono de mármore, ditando as regras, comandando tudo, como de suas entranhas saísse todo o cosmos? Não pode ser dessa forma. Não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. Como vamos tentar definir Deus? Não há como nós tentarmos. Podemos fazer tudo aqui, dialogar, contemplar, uma opinião aqui, outra ali. Eu acho que é isso, e achar não é certeza. Por isso a espiritualidade diz que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, não podemos dizer que a criatura, aliás, que o Criador é a criatura. Complicado. Não vamos entrar nessa seara, porque senão nós vamos sair daqui direto do sanatório. Mas não vamos entrar na seara de que a criatura é o Criador. Não pode ser, porque Ele quem criou. O que determina o tamanho de uma coisa, o fim de uma coisa, é o começo de outra. E o começo dessa mesma coisa também é o término de outra. Que não existe só um espaço vazio. Que o fato de eu não enxergar algo ali não quer dizer que ali não exista alguma coisa. Que são infinitas as dimensões. Infinitas. Porque a minha razão leva a isso. Porque nós vivemos hoje na terceira dimensão aqui na Terra. Largura, profundidade, compreendo? Tudo que fazemos é dentro da terceira dimensão. Quando deixarmos esse invólucro da terceira dimensão, passaremos para uma quarta dimensão, onde existem outras sensibilidades, outros sentidos que nós desconhecemos hoje aqui. Como pode ser isso? Quando nós estamos vendo a uma criatura que pertence a uma outra dimensão, não é esse corpo físico quem vê. É o nosso corpo perispiritual preparado para isso, que pode enxergar isso. Quantas coisas podemos ouvir que igual parece que alguém nos disse alguma coisa e ninguém não nos disse nada. E vem, a gente chega dentro de casa, ou no escritório, no trabalho, qualquer lugar. Puxa, não é isso mesmo? Ué, eu falando isso para quem? Para mim ou para alguém? Eu
Eu recebi essa mensagem, eu recebi essa intuição. Nós somos antenas emitindo, desejando informações e fazendo questionamentos e recebendo as mesmas informações. Não somos maus, somos ignorantes. Porque a criatura que comete o erro, embora possa parecer difícil para muitos de nós, por mais perverso que possa ser a sua atitude, está denotando o seu grau de ignorância. Mas ela não é má, porque durante toda a sua vida ela também tem atos bons. E aquela própria criatura demoníaca que havíamos taxado como o príncipe do mal, ou o rei do mal, ou o Deus do mal, digamos dessa forma, que tem todos os seus seguidores, e aquilo que ele ordena é seguido e feito, ora, é sinal de que quando ordena, você pede, você vai ter que confiar naquela criatura. E confiança é atributo de quem tem um bom coração, não de quem tem um coração mau. Independente do que vai fazer, confiança parte de coração para coração. A ignorância é quem impede que nós consigamos fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer antes de reencarnarmos. Porque a visão de Deus, ainda que estivéssemos do outro lado, antes de vir para esse lado material, a terceira dimensão hoje, nós não sabíamos o quão grande seria essa nossa batalha. Quão grande seria essa nossa vontade de querer ter uma fé mais palpável, de ter a certeza diante de quando alguém nos chega e dirige palavras ofensivas, palavras que podem magoar, cortar, você prefere apanhar do que ouvir determinadas coisas. Como que eu vou tratar essas coisas? Como que essas coisas chegam a mim, às vezes, de um filho, de uma mãe, ou de um pai, de um amigo terno, né? De alguém de muito tempo convive com você, um amor que você diz, vive com alguém, um amor especial, e você ouve coisas ou passa por determinadas situações, como encarar isso, como lidar com isso? O Deus que você acredita. Eu sempre costumo falar do capítulo 5 do Evangelho, né? Porque é ali que nos traz a razão, né? A minha concepção. Para que acreditemos em Deus, Ele tem que ser infinitamente bom, justo, misericordioso. Ele tem que ser infinito em todas as perfeições que nós supomos, porque se não for, eu não posso crer. Então, a partir do instante em que eu me sinto exacerbado nesses momentos em que eu não perco totalmente o equilíbrio, eu não posso dizer aquela desculpa esfarrapada que nós dizemos sempre, né? Costumamos dizer, eu não sou perfeito. E quando é que vai ser? Né? Nunca vai ser perfeito, porque sempre vai faltar algo a aprender. E sempre haverá algo a que se encostar, isso eu não sei. Mas essa consciência divina de saber quem é, não, o que é Deus, nos vai trazer a confiança para essa fé raciocinada. Eu sei que eu estou aqui pelo mesmo motivo que vocês, né? Estou aqui porque eu quero compreender Deus, eu estou aqui porque eu quero sentir Deus e eu quero vê-lo não só nas coisas religiosas, porque Ele não é religioso. O Deus que buscamos não pode ser, porque todas as coisas que me fazem testar e saber da existência dele não tem nada a ver com a religião, são as coisas mais materialistas até possíveis. E quando eu passo a meditar sobre essa ciência que está se adiantando, como Jesus havia dito, que para que o Consolador prometido viesse, precisaria que certas coisas se estabelecessem primeiro. O que se estabeleceu? O avanço da ciência. Porque a ciência avançando fez com que nós não nos apegássemos mais à adoração, e sim a conscientização daquilo que nós estamos acreditando. E hoje, por mais absurdo que pareça, como era quando a gente assiste alguns filmes, vemos pessoas matando em nome de Deus, né? Queimamos pessoas em nome de Deus, né? Em nome de Jesus também, né?
E dentro desse conceito, em muitas religiões e muitos de nós que estamos aqui, perdidos ainda, ensinando, meu Deus, são tantas informações, eu não sei no que acreditar, porque para uns, Jesus e Deus é a mesma coisa. Não, você precisa acreditar em Deus, pois é, meu filho, crê em Jesus, sim, crê em Jesus, e em Deus também, né? Não, Jesus e Deus são a mesma coisa. Como Jesus e Deus são a mesma coisa? Não, sim, então Jesus, como ele estava quando ele chega no Monte das Oliveiras e disse: afasta de mim, Senhor, esse cálice, né? Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam falando para ele mesmo. Não, porque Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Me explique isso. Aí, né, não, tem certas coisas que a gente não consegue compreender, a gente as aceita. Eu não consigo, né? Claro que cada um de nós tem a sua maneira e seu meio de ver, de sentir e de enxergar aquilo que é Deus. Então, se a maneira com que você convive com os seus próprios erros, com os seus próprios equívocos, com esse apego grande da matéria que ainda temos, né? Esse apego grande que faz com que a gente, quando perde alguma coisa, né, a gente fica desesperado, quando alguma coisa some que está no de um anel, um relógio que a gente pode procurar depois, não, a gente dá 3 pulinhos, chama São Longuinho, para São Longuinho achar o objeto para a gente. Quem que ainda não pulou aqui no São Longuinho? As crianças que ainda não conhecem São Longuinho, né? E depois quando acha, meu Deus do céu, está vendo? São Longuinho, ainda passa figuinha assim ainda, né? Ainda vamos às igrejas e fazemos o sinal da cruz como uma questão, um costume de uma cultura, né? Porque Deus está lá, está aqui, está em todos os lugares. A lei é uma só. Alguém no nosso está sofrendo e pedimos a Deus por este alguém. Pedimos, olha, eu peço a Deus todos os dias para aquela pessoa. Por que você pede todos os dias? A gente tem a resposta. Que a nossa fé é vacilante. Eu preciso alimentá-la, senão eu vou esquecer e não vou mais pensar na pessoa. E não vou pensar e de repente acontece alguma coisa, eu sou culpado, porque eu não pedi muitas vezes, eu pedi uma vez só e larguei para lá. Ora, está no seu coração aquilo que você é. Não é pela multiplicidade das palavras e a quantidade de preces que eu vou fazer que vai fazer com que aquela pessoa fique boa, porque ela tem o próprio merecimento. Antes de ser meu amigo, meu parente, meu filho, é filho de Deus, porque a minha razão me leva a crer em que, porque é filho de Deus, porque disseram que é filho de Deus, não, porque teve um princípio as coisas, e no caos não existe harmonia no caos. Por não existir harmonia no caos, essa inteligência suprema, eu sou resultado dessa vontade criadora. É isso que eu penso hoje. Então, aquilo que eu devo pensar tem que estar voltado a essa proteção que eu tenho, a isso tudo que nunca acontece na minha vida, tudo de uma vez só, sempre acontece por etapas. Ou ficou sem emprego, né, mas não ficou sem comida, ficou sem emprego e sem comida, mas não ficou sem amigo para ajudar, ficou sem emprego, sem amigo e sem um amigo para ajudar, mas tem um local de caridade também. Nunca estamos sozinhos, nunca nos falta nada. Nunca as coisas estão a ponto de nos desesperarmos. Alguns dizem que eu não dependo da religião, não dependo dessa crença em Deus. Como alguém já postou algo na internet, supondo, dando a entender que era um determinado oriental lá que havia dito a respeito de que se uma pessoa precisa de uma religião para ela ser boa, ela não é boa, é um cão adestrado. Ora, pode ser até um cão adestrado, digamos dessa forma, mas alguém vive sem religião. A pessoa que não tem uma religião, como ela sabe o seu parâmetro de caráter, de moralidade? Ela tem que ter um ponto que o guie. Nós somos cristãos, temos a Jesus, né? Todo o nosso ensinamento foi baseado na doutrina cristã, né? Na crença em Jesus, nesse ser que veio enviado dos céus. Como uns dizem, Deus enviou o seu único filho para nos auxiliar. E nós somos filhos de quem? Nós somos filhos do pecado original. Gente, então quer dizer que eu posso criar? Que maravilha, eu vou criar. Como aquele homem
que participou, um artista plástico que foi participar de um concurso, e ele disse que seria capaz de criar algo que não tinha nada a ver com Deus. Ele criou uma amêndoa exatamente igual a outra, com a textura, cheiro, maciez, tudo. Um senhor chega para ele na exposição: posso fazer uma pergunta, meu filho? Pode. Quem diz pode? Se plantar, nasce? Não. E aí? Toda coisa, a gente quando pega figo, você pega um figo, aquelas sementezinhas miudinhas, pequenininhas, em cada sementezinha daquela está todo um DNA daquela árvore inteira. Isso é produto divino ou é uma criação de seres outros que estão adiantados, mas que nós vamos auxiliar nesse avanço tecnológico todo? Os nossos corpos, que hoje nós estamos sendo capazes de reproduzir, claro, utilizando a matéria já existente, porque ninguém cria outra matéria existente, ela é proveniente de quê ou de quem? O que somos nós? O que nós chamamos dos santos, aqueles que são seres mais evoluídos do que nós? Eu sei que é polêmico. Não é modo de querer, de modo nenhum, contradizer qualquer crença. É simplesmente sempre levantar um ponto de questionamento. Da Terra para frente, quanto tempo ele existirá? Finito. Não há fim para isso. Mas um dia ela vai deixar de existir. Mas antes dela existir, quanto tempo existe? Uma eternidade. E quantas criaturas já existiram nesse tempo atrás? E a que ponto de evolução estão? E que obra nós fazemos hoje dentro da doutrina, dentro do nosso cristianismo? Como nós enxergamos? Abrimos um parênteses e deixamos Deus ali e vamos entender Jesus. Certa vez fazendo um estudo lá no Centro Pedro, estávamos fazendo um estudo do céu e inferno. Eu perguntei se todos que estavam ali, já até falamos sobre isso aqui, se todos acreditavam em Jesus. E poderiam levantar a mão, sem problema algum, né? E todos levantaram a mão que acreditavam em Jesus. E a segunda pergunta foi aquela que eu não vou falar para vocês, que eu estava até pensando em fazer. Por quê? Por que acreditam em Jesus? Ninguém se atreveu logo de imediato levantar a mão ou responder. Porque estamos acostumados a aceitar as coisas sem usar a razão, como falamos de Joana de Ângeles, que estamos pensando a cada fração de segundo, mas não estamos. Usamos mais a impulsividade, né, o instinto, do que a razão, por isso que erramos tanto. Porque o nosso instinto também diz para não fazermos e nós fazemos e nos damos mal. Mas precisamos ter o controle sobre tudo aquilo que nos acontece. Não chegar nas lojas por nossa vaidade, orgulho, ou nossas indecisões, esse afã de querer as coisas e pedir a balconista desce tudo quanto é coisa da prateleira e coloca ali. Isso é mais para as mulheres, né? E depois não gostei de nada não, vou na outra loja, qualquer coisinha eu volto aqui. E a pessoa tem que guardar aquilo tudinho de novo. Ah, mas ela está aí para isso. Né? Não é dessa forma. A nossa ansiedade nos leva a cometer esses atos, né? Porque nós não nos colocamos no lugar do outro, porque foi essa mesma coisa que Jesus pediu para nós. E quando as respostas começaram a aparecer, porque é o Filho de Deus. Mas você também não é? Porque está na Bíblia. E isso satisfaz você? Você só acredita porque está escrito? Mas quantas coisas estão escritas? Se você olhar o Deuteronômio lá na Bíblia, você nem vai acreditar que aquilo está ali. No Velho Testamento. Os maiores absurdos. Não maldizendo aquilo que guia muitas pessoas, mas mostrando que nunca é a forma, é o fundo. Então nós acreditamos em Jesus por quê? Porque tudo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer quando estivéssemos atribulados, acamados, aborrecidos, seja pela coisa que for, traídos, magoados profundamente, orássemos
para que energias positivas tomassem conta de nós, que Ele nos aliviaria, porque Ele é o governador da terra. Nada foge ao controle dele do que está aqui e dos Espíritos Cristos, que é o Espírito Santo, que nos auxilia. Então eu confio nele, porque nada me falta do que Ele disse. Eu confio porque tudo o que Ele disse que realmente eu fizesse e eu seria e estaria melhor, realmente eu estou. Mas como qualquer um de nós aqui, também sou como Zaqueu, estou em cima do muro em muitas situações e me sinto mal por não descer, por não conseguir ainda ter aquela fé que eu gostaria de ter. Porque somos presos às nossas paixões, somos presos ao imediatismo, né? Nos deixamos perturbar, porque trazemos ainda muito desde os primórdios, quando éramos profundismo dos espíritos. Sempre fomos criados simples e ignorantes, sempre nos alimentarmos, né? E de nada tínhamos conhecimentos maiores, a não ser aquela vida ali nos primórdios. No entanto, à medida que foi evoluindo, aquela criatura que veio do limbo, que foi evoluindo do barro, que foi evoluindo, se desenvolvendo, né, em cada ponto do órgão, foi tomando consciência, porque novos espíritos que estavam em outros órgãos mais adiantados que nós, mas que estavam atrasados para aqueles órgãos, reencarnaram entre nós para nos auxiliar ao desenvolvimento. Essa é a razão do desenvolvimento. E isso se faz durante toda a eternidade. E eu não posso fazer a pergunta, quem foi o primeiro? Não tem quem foi o primeiro. E a minha mente tem que aceitar isso, porque eu não encontro nenhuma outra razão. Porque Deus sempre criou e sempre esteve criando. Quem criou o universo? Eu perguntaria para vocês. E a resposta é a evolução, né? Deus criou o universo. Sim. Quando? Pergunta de criança, né? Quando? Não sei. Mas Ele sempre criou, ou teve um momento que Ele não estava criando? Não. Deus sempre criou. E o universo tem quanto tempo? Tanto tempo quanto existe Deus. Meu Deus. Loucura total. Arrebentou uns 500 neurônios aqui dentro agora, porque eu não sei explicar isso, mas a minha razão leva a isso, né? A minha razão. Então, há de concluir-se que, então, se eu acredito nessa força suprema diante de todas essas coisas, de toda essa razão, né, eu tenho que compreender, tenho que buscar compreender que esse sofrimento, que ora eu coloco o sofrimento, é chamado de libertação. É o se libertar, como disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do mal. Que mal? Dos espíritos malignos? Ou existe uma outra coisa? Não, os espíritos malignos, se existem, eles promovem o mal. Sim, e o que é mal então? Boa pergunta. Que até então, para mim, mal é quem faz o mal. Mas o mal é algo tangível, o mal é algo que eu possa tocar, o mal é algo que eu possa sentir, ele é algo que eu possa propagar. Sim. Mas o que seria então esse mal? Desconhecimento. Lembra que alguma vez alguém postou também na internet, atribuindo isso a Einstein, quando ele chega como professor, o professor pergunta, eu vou mostrar para vocês que o mal existe. E fala das guerras, fala de outra coisa, e Einstein pergunta a ele, professor, posso fazer uma pergunta? A escuridão existe? Ele disse sim. Eu disse, não, o que existe é falta de luz. Porque todo o ambiente é analisado pela quantidade de luz existente, não de escuridão. Nós acendemos a luz e ela parte e ilumina o ambiente. Não existe escuridão para apagar a luz. É a energia que faz com que ela se propague. O frio existe? Existe não. O que existe é a ausência de calor, porque todo o corpo é medido também pela quantidade de calor que existe. Inerte, ele não faz nada. Deus existe. O bem existe. O mal existe. Não. O que existe? A falta de bem. Porque quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos inertes. E por estarmos inertes, nós não conseguimos evoluir, porque nós temos essa coisa divina, essa ânsia que nos impulsiona
para a alegria, para a felicidade. Como diz Emmanuel numa prece, né, que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que seguiste os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Como nós não sabemos ainda aquilo que está lá na frente, nos apegamos à felicidade, que eu tenho uma casa. Minha casa tem, mas a minha casa tem piscina, a minha tem churrasqueira, a minha tem um campo de futebol, a minha tem isso aqui, eu tenho 5 casas, eu tenho isso, e assim vai por aí afora. Né? Daqui a pouco você tem amor. Não. Você tem pessoas que ficam ao seu lado para usufruir dessas coisas todas. Se você nada tivesse, você tem beleza física, tem lindeza, uma mulher muito bonita, um homem muito bonito. As pessoas que se aproximam de você amam você, ou que você aparece para ela. O que o seu coração fornece é o que as encanta, ou o que você parece ser. Os nossos questionamentos, mas que muitas vezes passam em branco e nós chegamos nos lugares e achamos que o importante é ter, como sabemos hoje que o importante é ser. O que você é? Sou uma criatura em evolução, hoje um ser humano, né, na Terra, ocupando essa posição pequena, né? E sei das minhas limitações e sei o motivo das minhas limitações. Se eu tivesse 2 dedos mais altos, eu acho que eu já estaria morto, então brigão que eu já fui na minha vida. Se eu tivesse o tamanho do Djalma, o tamanho do Gilberto, eu não estava lascado, entendeu? Mas nós não olhamos por esse lado. Vivemos dos instintos animalizados ainda. Me bateu, eu bato, me xingou, eu xingo, fez comigo, eu faço também. Dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Que criatura boa, fantástica que eu sou, falando uma coisa dessa. Né? Eu sou tão bom. Gente, fizeram uma coisa comigo, eu não sei, eu não mereço isso. Né? Nossa, eu sou uma pessoa tão humilde. Meu Deus do céu. Falamos isso? Falamos. Né? Damos amor e queremos que aquele mesmo amor seja retribuído para nós na mesma intensidade e proporção. Se possível, mais do que nós damos, para que nós tenhamos ali o controle da situação. Tá? E aí? Qual é a verdadeira razão, então, dos nossos sentimentos hoje, das coisas todas que acontecem na Terra? O que é Deus, então? Não, eu acredito muito em Deus. Eu tenho fé em Deus que ele ou ela vão pagar pelo que fizeram. Não é? Fazemos isso. Não tem nada não, deixa. Né? Deus tarda, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas é claro que não tarda. Ela chega no momento certo, não chegou para você, porque você está sentindo uma justiça que aconteceu agora. E ao invés de dizer, não, graças a Deus, meu Senhor, o Senhor está me agora mostrando aquilo que sou, né? Quem realmente eu sou, o que eu estou pensando, como é que eu vejo as criaturas, é exatamente aquilo que eu sou, como eu vejo é o que eu sou. Como já dissemos, né? Nós não somos aquilo que pensamos que somos, nós somos o que pensamos. O nosso padrão mental denota quem somos, as nossas reações mostram quem somos. Mas é muito difícil. Continue encostado nesse artifício que você vai longe. Né? Difícil, impossível é Deus pecar. Porque o resto, tudo acontece. Nós não estamos aqui em busca de quê? Em busca desse alimento, de algo que vai me alimentar e me tirar da ignorância. Né? Ignorância não como ser bruto, mal, porque não somos mal. Sócrates já dizia isso no ano 493, antes de Cristo, ou 593, né? Que o homem instruído, ele é virtuoso, porque ninguém é voluntariamente mal. Ninguém é mal porque quer ser mal, é mal por ignorância. E essa ignorância que nos faz cometer e criar determinadas normas de comportamento, e aquele que foge àquela norma, precisamos ditar e colocar, não obstante a questão daqueles
mensageiros que venham até nós para nos auxiliar no crescimento, nós não precisamos observar a natureza, analisar as forças da natureza e colocar ali um ser poderoso e dizer que um comportamento que não foi bom para outra pessoa, que tudo aquilo que aconteceu foi por causa do seu comportamento. Não deixa de ter a sua razão, mas não diretamente, porque uma outra pessoa não pode sofrer por causa do seu erro. Pô, Frank, agora eu não entendi nada. Porque a gente sabe que por causa de certos desatinos de algumas pessoas, outras sofrem. Sim, e essa pessoa é inocente? Ela tem algo a ver com isso? Ou eu vou adivinhar que Deus, essa criatura, chamando Deus de criatura de novo, né? Que esse ser, né? Aí eu chamando Deus de ser. Por quê? Porque existe. Porque a inteligência suprema, então vamos achar de novo na mesma forma material, essa inteligência suprema me coloca na posição de analisar e observar as coisas que na espiritualidade tudo se conforma, tudo tem o seu andamento, não cai de uma árvore, uma folha que não seja por permissão de Deus, não cai um fio de vossa cabeça que não seja por permissão de Deus, ou seja, por uma ordem, por uma lei natural que nós ainda desconhecemos. Ou seja, o que precisamos é compreender que nesse momento, quando aquilo acontece, dizer como Paulo, né? Em tudo dai graças, porque tudo tem um motivo lógico. E ainda que eu faça todo o bem, né? Se algo ainda me vem contra, eu devo compreender que aquilo que me vem é um fortalecimento, porque enquanto eu estiver enxergando aquilo como sendo um mal, eu terei que vivenciar. Como no Maktub de Paulo Coelho, ele diz o seguinte, que o guerreiro da luz, que somos nós, amargurado, decaído, conversa com o próprio coração, nossa, eu estou passando por isso novamente, a minha sensação é que isso está se repetindo na minha vida mais uma vez. Eu estou passando por isso novamente. O coração responde para o guerreiro da luz. Sim, você está passando por isso novamente. E ele pergunta, por que eu estou passando por isso novamente? Porque você nunca ultrapassou isso. É isso que nós precisamos, todos nós, né? Tentar todos os dias, nesse exercício diário da caridade, de saber receber, de saber dar. Porque saber receber também é caridade, né? Doar amor, né? Como diz, não é você simplesmente falar que ama. Significa que você vai doar-se àquele ser, independente do que ele venha fazer para você. Ah, mas eu não tenho essa elevação? Claro, eu também não tenho, não. Mas a minha razão me leva a exercitar isso. A minha razão me leva a entender que o pecado, que eu chamo de pecado, nada mais é do que quando eu infrinjo uma lei divina, é taxado de pecado. Foi criado por nós isso. E todo pecado deve ser ou exorcizado, ou queimado, ou dissipado, retirado, né? Você precisa recuperar-se. O pecado original, aquele de Adão e Eva, esse não tem jeito. Você precisa apenas ter, através dos sacramentos do batismo, você se reconhecer como pecador e seguir a doutrina. E isso vai lembrar você de quê? E cada vez que você errar, você vai chegar para um ser que erra também. E vai confessar-se a ele os seus erros para que ele diga a você qual o comportamento que você deve ter, que ele pode até não ter. Meu Deus, aonde eu estou? Mas muitos de nossos irmãos precisam disso. Abençoado seja esse momento e essas coisas que aconteçam. Porque aquilo que eu precisei, e se eu hoje não preciso, eu vou doar para aquele que precisa e não vou maldizer essas coisas. Apenas vou fazer um levantamento para que eu possa dar os saltos que eu preciso, mas abençoando isso que me foi passado anteriormente, porque isso que eu possuo um pouquinho mais hoje, apenas no entendimento, não de moral, me faz compreender esse degrau que eu precisei passar. E que outros que estão mais atrás, no entendimento intelectual, tem uma moral muito mais elevada do que a minha. Então isso nos torna todos iguais. Então, quando eu digo que aquele é o pecado original que tem, então que seja feito dessa forma.
Quando tem os pecados mortais, antigamente na Idade Média criaram-se, onde se queimaram muitas pessoas. O sacrilégio, com outros fins, né, que não vale nem a pena dizer por quê. Tinha o pecado da lesa majestade. Lesa majestade é o seguinte: quando você atentava contra o rei, você ia para a prisão perpétua, ficava no calabouço, a língua, até você morrer. Mas quando você blasfemava, segundo os conceitos de blasfêmia, você lesava a majestade, a divindade, Deus. E para você ofender a Deus, não existia nada que você pudesse fazer que você seria capaz de ser perdoado por aquilo. Você estava condenado à morte. Porque achávamos que a morte eliminava a criatura, mas que o corpo ia para o sofrimento, para o inferno. Então aquela mãe que estava na terra, que teve aquele filho, que ele cometeu alguns desatinos e foi para o inferno, e a mãe boa para a felicidade eterna, ela seria feliz eternamente, sabendo que o filho estava infeliz eternamente. No que nós vamos crer então? Eu preciso buscar a razão para que me satisfaça que eu peco ou eu não peco. Eu cometo pecado ou não cometo pecado. Eu sou um pecador. Precisamos contextuar então o que é ser um pecador. No conceito de lesar a majestade, todos nós somos, né? Não falar seu santo nome em vão, como diz Zé Ramalho, na tortura toda a carne se trai, né? Olha, se você me disser que você fez isso, você está morto. Não, eu juro que não fiz. Eu juro, e bota a mão, tudo chora e diz que não fez. E depois, o Senhor, me perdoe, porque eu neguei o Senhor, mas eu não queria negar, porque senão vai me matar, eu tenho filhos para criar. Os filhos não são seus, né? Como se ele não soubesse disso. Ou seja, a fé que nós temos não está sendo suficiente a ponto de nós encararmos a morte de alguém para nós. Mas não podemos encarar a morte, aquela que vem de nós para nós mesmos, aquela que é plasmada em nós, aquela que já vem esperando o momento certo em nós para disparar, porque todos nós temos um tempo de vida, e aquilo vai se disparar em determinado momento, e nós não vamos poder evitar isso. Quer seja um acidente, quer seja uma enfermidade, quer seja uma tonteira, quer seja qualquer coisa. Estamos preparados para ela? Estamos nos preparando para isso? Só estaremos preparados realmente e facilitar todo o trabalho da espiritualidade se começarmos a questionar o nosso comportamento dentro da nossa crença. Aquilo que nós cremos, né? Se está sendo suficiente para eu saber encarar a morte. Eu costumo dizer sempre, tem medo de morrer? Você vai morrer. Você não tem medo de morrer? Você não vai morrer. E essa passagem, que aqueles que venham nos receber, que sejam aqueles que realmente nós gostaríamos que estivessem nos recebendo. Mas quantos de nós, como vivemos um mundo de provas e expiações, entre nós estão seres de planetas primitivos, encarnados entre nós, com a mesma roupagem nossa, não com a aparência animalesca, muitas vezes lindos, bonitos, sedutores, mas no entanto dentro deles mora uma coisa que se chama sede e fome de conhecimento e fome do bem. O bem precisa estar em movimento. Quando ele não está em movimento, ele começa a se alimentar de tudo aquilo que encontra. Quando tem sede, bebe de qualquer coisa que encontra para saciar a sua necessidade de bem, ainda que é assim mesmo, o que mostra que não somos maus, nós somos ignorantes. Ainda temos muito a aprender. A literatura espírita, a literatura católica, a literatura protestante e outras literaturas, hindu, taoísta e outras mais, tudo está aí para todos os seres que vêm de vários e vários ordens diferentes, para que possamos nos alimentar e distribuirmos entre nós mesmos. Como irá acabar o preconceito racial? Quando todos nós formos uma só raça. Enquanto houver uma raça diferente, não houver toda essa mistura, ainda continuaremos ainda. E depois que estivermos assim, estaremos mais evoluídos e provavelmente aonde estivermos e encontrarmos criaturas
de cor diferente, nós saberemos respeitar aquilo ali, porque já estamos preparados, porque foi um estágio longo. E agora que estamos aqui, fadados, vamos compreender que qual é o pecado que existe em nós. É não queremos buscar aquilo que tem razão. Porque se posso chamar de pecado sendo aquilo que vai contra, é a falta de busca pela nossa própria identidade. Onde está o mal em tirar a vida de alguém? Alguém sabe responder? Gostaria de responder? Porque é pecado? Se é pecado, por que é pecado? Mas alguém vem tirar a vida e eu preciso me defender e nós somos todos assassinos em potencial. Matamos em defesa própria. O que eu faço? Quando eu vejo uma teia da aranha, uma mosca e a aranha ali para devorar a mosca. Tadinha da mosca, vai ser devorada pela aranha. E a aranha está ali há 3, 4 dias sem comer nada. Eu salvo a mosca e mato a aranha, né? Ou deixo a aranha devorar a mosca. Mistério da vida, incógnita. O que eu devo fazer nesse caso? Porque quando a mosca posa no meu alimento, eu nem penso 2 vezes, pá, vai desencarna a mosca ali mesmo, naquele momento. Mas naquela condição, eu me coloco de outra forma. Então, onde está o mal em tirar a vida de alguém? O universo está em expansão. A Terra já poderia ser um mundo mais evoluído, mas tudo existe um tempo. Até que toda a nossa nebulosa ultrapasse, complete toda a sua rota, até passar em comunhão com outra rota, para que aquele magnetismo dos espíritos que não estão condizentes mais a essa nossa atmosfera sejam atraídos para aquele local, para que eles sigam outro caminho, assim como do cocheiro viemos para cá. Alguns de nós, né? Outros já retornaram, outros estão aqui, como os negros do Brasil, como no livro, onde Jesus estava em determinada colônia, né? Onde existiam lá aqueles que haviam sido muito severos, espíritos muito ignorantes, mas de uma intelectualidade grande, em determinados locais. Ele disse que eles estariam com eles e os auxiliaria se eles o auxiliassem à evolução da Terra, junto com os outros Espíritos Cristos. Mas que eles teriam que passar por determinadas dores e sofrimentos, mas que aquilo tudo seria um benefício para eles e para a humanidade que deveria seguir. E eles aceitaram. Muitos conseguiram, como negros, sofreram chicotes, foram mortos, açoitados, mortes horríveis, sofrimentos, mas muitos se revoltaram e outros não. Buscaram compreender. Nós que estamos aqui e passamos todos esses sofrimentos, o que nós vamos levar? O ódio, o rancor dos sofrimentos que passamos não é nada comparado ao que eles passaram muitas vezes. Quiçá não somos ainda alguns deles que ainda estamos agora em outra situação, ainda restituindo, nos recapitulando de alguma coisa ainda. É um auxiliando o outro, dependemos sempre um do outro. Ou seja, a vida segue para frente. Nós não podemos retardar. Esse é o grande mal. Então, quando eu tiro a vida de alguém, eu impeço o progresso daquela criatura. Sem contar todos os que estão à sua volta, gerando um ninho de ódio, de violência, de rancores, de vontade de vingança. Quando alguém é preso, como eu contei da outra vez, contei na outra oportunidade, o caso da Carla Feitan, que foi um assassino que depois havia se recuperado, mas ninguém acreditava mais na sua recuperação, e quando ela entrou no corredor da morte, porque ela teria que ser morta. Apelaram para que ela fosse para a prisão perpétua, pelo menos. Não, ela tem que ser morta, ela foi taxada como irrecuperável. Porque nós nos alimentamos da vingança. A justiça disfarçada, a vingança disfarçada de justiça. Então, quando alguém se apresentar para nós e falando determinados impropérios, por mais difícil que nos seja, nós devemos parar e olhar. Meu Deus, o que eu estou sentindo aqui agora? Que ódio que eu estou sentindo, que coisa ruim. Eu estou sentindo exatamente, não é o que ela mandou para mim. Eu estou sentindo o que eu estou mandando para ela.
Isso é o que mora dentro de mim. E eu não quero sentir essas coisas. Eu quero que isso seja expurgado de mim. Me auxilie, por favor. Porque hoje eu sei que o mal em tirar a vida de alguém é eu impedir o seu progresso, que seja com atos ou pensamentos. Então eu quebro aquela identidade negativa. Aquela onda, aquele círculo do mal vai ser quebrado naquele momento. Ainda que seja fluido, mas devemos fazer alguma coisa. Todos nós sabemos, eu e vocês, que tudo isso é tão complicado, que mexe com tantas coisas. Quando olhamos uma criança, ou sabemos de uma criança na televisão que foi violentada, nós nos desesperamos. E o que nós queremos fazer? Nós esquecemos de Deus, né? E falamos assim, não, essa criatura tem que passar pela mesma coisa. Apenas está leão ainda em nós. Ela passará por isso. Ou não, vai depender da sua resignação antes ou pós-morte. Vai depender do que espiritualidade maior e esse Deus que eu confio, que eu acredito, fará. Porque aquilo que aconteceu passou pelo crivo dele. Ah, não, nós temos o livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio é para você fazer o que quer? Ou você faz aquilo que lhe é permitido fazer? O controle que nós temos, que tem sobre nós na Terra, não é o mesmo controle que nós temos entre nós com nós mesmos. Estamos disfarçados, né? Tratamos as pessoas com bem, com sorriso, com alegria, abraçamos, beijamos, né? Dizemos que amamos o corpo, né? Se ela tivesse desfigurado, como existem muitas enfermidades que desfiguram, né? Que deixam a pessoa doente, como conviver com isso? Aquele que tem um apelo sexual muito forte em si e se casa, e de repente o cônjuge não pode mais ter relações, acabou o amor, não consegue viver mais sem isso, e essa é a razão da sua vida. Então quando você deixar esse orbe, onde você vai estar? Aonde está a sua vontade? Ainda vai ficar por aqui, obsediando e sendo obsediado, né? Ou seja, por quê? Aí, vampirizados nós estaremos, ou seja, as energias estaremos mergulhadas nelas, precisamos vencer isso, né? Então, que nós possamos, durante as semanas seguintes, a nossa prece da noite, a nossa prece da manhã, fechar a porta do dia, como diz grande, né, e abrir a porta da noite, e quando acordarmos, abrimos a porta do dia e fecharmos a da noite, sabendo que quando nós dormirmos, só o que fica na cama é o nosso corpo. Nós ganhamos o espaço e vamos para onde nos é permitido ir e para onde temos a nossa vontade guiada para aquilo. Então tudo que temos em sonhos tem muito a ver com a nossa vida de todos os dias. E vem as mensagens, e vem as colocações de incentivo, de acalento, de positividade. Não nos encostemos na inércia, né? Vamos tentar sempre o dia, para que nós cheguemos lá fora, onde estão os seus veículos, onde está o nosso cruzódromo ali. Ninguém chega a estar lá pulando, nós vamos dar um passo de cada vez, vamos viver um dia de cada vez. Tudo isso que foi passado para nós, né? É um exercício, não é uma obrigatoriedade. Não adianta você fazer porque alguém disse para você fazer. O importante é você sentir, como disse Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, ou seja, sentirão essa felicidade. Porque não é porque alguém disse, é porque eu entendi. Como falamos a respeito do passe. O passe é a doação magnética maravilhosa, que ajuda a limpar o nosso campo perispiritual dos miasmas, do ódio, do rancor, dos excessos que cometemos durante toda a semana, durante o dia, ainda que agora há pouco. Mas quando nós sentimos que nós nos acendemos em determinadas coisas que ouvimos, em determinadas coisas que, nossa, isso foi bom, gente, isso é legal para mim, você já se deu passe. O passe é a consciência, é o auxílio para quem está sem a consciência. Mas se você adquiriu a consciência, você já te deu passe. E vamos poupar, nesse caso, aquele Papa Passe, como tem o Papa Hóstia, né? Como tem o Papa Sermão, que adora ouvir um sermão, aquele que gosta de um obsessor, quando vem para o centro tratar que está com uma obsessão, se livrou daquele momento, ou seja, não ficou sem, que foi recapitulado, todos os pontos, foi orientado. Quando está solto e livre, sente falta do obsessor.
Agora, eu estou sentindo alguma coisa aqui, eu tenho aí, passa pela consulta, não, você está bem, então as coisas normais, não é possível, aí vai para cá, vai para lá, até arranjar outro. Aí quando vem, não vem um só, não vem um caminhão cheio. Tá? Que a nossa semana seja de exercício, né? Consciência e trabalho. Vamos meditar a respeito do que é Deus para nós, né? Do que Ele realmente significa para nós. E o que nós buscamos, porque queremos que abrir a mão para dar uma esmola é fácil, mas abrir mão do orgulho, do egoísmo, nos momentos em que alguém dirige uma palavra negativa, é mais complicado. E esse é o nosso exercício, né? Muita paz para nós. Sim, senhor.